Quem se explica demais duvida de si. E isso é uma verdade que a gente carrega no peito sem nem perceber, porque fomos criadas acreditando que precisávamos justificar cada escolha, cada sentimento, cada movimento nosso no mundo, como se existir por si só não fosse suficiente. Como se a nossa palavra precisasse vir acompanhada de 1000 argumentos para ter valor, para ser ouvida, para ser respeitada. E a gente vai crescendo com essa necessidade de se explicar o tempo todo, de dizer por que sentimos o que sentimos, por que fizemos o que fizemos, por que queremos o que queremos. E isso não é à toa, minha querida. Isso vem de muito longe, vem de uma época em que meninas aprendiam que para serem amadas precisavam ser entendidas. E para serem entendidas precisavam se explicar sem parar, porque o amor parecia condicionado à nossa capacidade de justificar nossa existência, nossa dor, nossa alegria, nosso cansaço, nossa raiva, nossa tristeza. Cada emoção que habitava nosso corpo precisava vir com uma etiqueta explicativa, com um motivo aceitável, com uma razão que o outro pudesse compreender e aprovar. E a gente foi internalizando isso de um jeito tão profundo que hoje, quando adultas, a gente se pega explicando até o que não precisa ser explicado, se desculpando por sentir, se justificando por existir do jeito que existe, pedindo licença para ocupar espaço, para ter vontade, para dizer não, para escolher a própria vida. E olha que coisa delicada e ao mesmo tempo devastadora. Essa necessidade de se explicar não nasce de um lugar de clareza. Ela nasce de um lugar de medo. Medo de ser má, interpretada. Medo de ser rejeitada. Medo de ser abandonada. Medo de ser considerada egoísta, insensível, difícil, complicada. Medo de que, se a gente não der todos os detalhes, todas as razões, todos os contextos, todos os argumentos possíveis e imagináveis, o outro vai embora, vai nos julgar, vai parar de nos amar, vai nos ver como essa mulher impossível que a gente tanto teme ser, e aí a gente entra num ciclo emocional que parece não ter fim, um ciclo que se alimenta de si mesmo, porque quanto mais a gente se explica, mais a gente alimenta a sensação de que precisa se explicar. E quanto mais a gente alimenta essa sensação, menos segura a gente se sente por dentro, porque no fundo, bem lá no fundo, quando você se explica demais, você está dizendo para si mesma uma coisa dolorosa e silenciosa. Eu não confio que o que eu sou é suficiente. Eu não confio que a minha palavra tem peso. Eu não confio que eu mereço ser respeitada sem precisar provar nada. Eu não confio que alguém possa me amar se eu simplesmente for eu mesma, sem traduções, sem adaptações, sem justificativas elaboradas que tornem a minha existência mais palatável, mais aceitável, mais digerível para o outro. E essa desconfiança, minha querida, essa desconfiança profunda em si mesma, vai corroendo a sua autoridade interna, vai minando a sua autoestima de um jeito silencioso, mas constante, vai criando uma tensão no corpo que você nem sempre percebe no momento, mas que está lá, presente, firme, constante, instalada nos ombros que ficam rígidos, na mandíbula que se aperta, na respiração que fica curta e superficial, no estômago que se contrai, porque o corpo sabe, minha querida. O corpo sempre sabe quando a gente está se traindo, quando a gente está se colocando num lugar de submissão emocional, quando a gente está entregando o nosso centro, a nossa raiz, a nossa força para o julgamento do outro, para a aprovação do outro, para a validação do outro. Isso não é sobre ser orgulhosa, não é sobre ser fria, não é sobre não se importar com o que os outros pensam, não é sobre construir muros ao redor do coração e fingir que a opinião alheia não nos toca. É sobre entender que existe uma diferença enorme, imensa, profunda entre clareza emocional e defesa emocional, entre comunicação genuína e justificativa ansiosa. Clareza é quando você fala porque tem algo genuíno para comunicar, porque quer compartilhar algo verdadeiro, porque a comunicação vai construir algo entre você e o outro, vai criar ponte, vai gerar entendimento, vai nutrir a relação.
Defesa é quando você fala para se proteger, para se blindar, para convencer o outro de que você não é um monstro, que você tem medo que ele pense que você é, para provar que você tem razão, que você é boa, que você é digna, que você merece amor e respeito. E muitas vezes a gente confunde essas duas coisas, a gente acha que está sendo clara quando na verdade está sendo defensiva. A gente acha que está se comunicando quando na verdade está se defendendo. E a diferença está justamente na emoção que move a fala. Se você está falando a partir do seu centro, da sua segurança interna, da sua verdade, daquele lugar quieto e firme dentro de você que sabe quem você é e confia nisso. Você não precisa de muitas palavras. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa elaborar argumentos sofisticados. Você simplesmente diz o que precisa ser dito e pronto. Sua energia fica tranquila, sua voz fica firme, mas não dura, seu corpo fica relaxado porque você não está em guerra, você está em paz. Mas se você está falando a partir do medo, da insegurança, da necessidade de aprovação, daquela sensação de que você precisa provar o seu valor, aí você vai explicando, 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 as palavras vão se multiplicando, os argumentos vão se acumulando, a energia vai ficando ansiosa, dispersa, a voz pode até ficar mais alta ou mais rápida, e quanto mais você explica, mais o outro percebe essa fragilidade, porque as pessoas sentem, minha querida, as pessoas sentem quando você está tentando se justificar, quando você está tentando se defender, quando você está pedindo permissão para existir do jeito que você existe. E isso não traz respeito, isso não traz tranquilidade, isso não te protege da rejeição como você imagina que vai proteger. Na verdade, isso faz o contrário, isso traz mais dúvida, mais questionamento, mais necessidade de provar, porque quem duvida de si convida o outro a duvidar também. Quem não se sustenta por dentro convida o outro a questionar. Quem se explica demais mostra que está insegura da própria verdade. E aí o outro, mesmo sem perceber, mesmo sem intenção, começa a questionar mais, a pedir mais explicações, a exigir mais justificativas. E você entra numa espiral que parece não ter saída, onde você precisa se explicar cada vez mais para tentar recuperar uma segurança que nunca vai vir de fora, que só pode vir de dentro. E aí a gente entra numa dinâmica que é quase invisível, mas extremamente poderosa. A gente começa a acreditar que o problema está no outro que não entende, quando na verdade o problema está na gente, que não se autoriza a simplesmente ser, a simplesmente sentir, a simplesmente escolher, sem precisar dar satisfação, sem precisar convencer, sem precisar provar nada para ninguém. E olha como isso aparece no dia a dia da sua vida, nos momentos mais cotidianos, mais comuns. Você termina um relacionamento e se pega explicando para todo mundo por que terminou, contando os detalhes, listando os motivos, como se precisasse de uma aprovação coletiva para validar a sua decisão, como se o término só fosse legítimo se as pessoas concordassem com você, se as pessoas entendessem, se as pessoas dissessem sim, você tem razão, ele merecia mesmo, e você fica nessa busca ansiosa por validação, por compreensão, esquecendo que a única validação que você realmente precisa é a sua própria. Você diz não para um convite e já emenda 1000 justificativas. Ah, é que eu tô cansada, é que eu tenho muito trabalho, é que eu preciso cuidar de não sei o quê, como se o seu não fosse suficiente, como se você precisasse de uma razão externa aceitável, inquestionável, para ter o direito de recusar, como se simplesmente não querer ir não fosse motivo suficiente. Você estabelece um limite com alguém e já vem aquela necessidade de suavizar, de explicar, de mostrar que você não está sendo má, que você tem motivo, que você não é egoísta, que você não é essa pessoa ruim que todo mundo vai pensar que você é, se você simplesmente disser, não quero isso, não aceito isso não funciona para mim, e isso é exaustivo, minha querida, isso cansa profundamente, isso drena a sua energia de um jeito que você nem sempre percebe, porque você está o tempo todo gerenciando a percepção que os outros têm de você. Você está o tempo todo tentando controlar o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir, como o outro vai te interpretar, como o outro vai te julgar, e isso é impossível.
Você não tem controle sobre o que o outro pensa. Você não tem controle sobre como o outro interpreta você. Você não tem controle sobre os filtros internos que o outro usa para te ver, sobre as feridas que o outro projeta em você, sobre as expectativas que o outro deposita em você. Você só tem controle sobre como você se relaciona com a sua própria verdade, sobre como você se honra, sobre como você se respeita, sobre como você se sustenta por dentro, mesmo quando o mundo inteiro não entende. E quando você entende isso, quando você realmente entende isso no corpo, na alma, na mente, quando isso deixa de ser um conceito bonito e se torna uma verdade vivida, alguma coisa muda, alguma coisa se acomoda, alguma coisa se acalma dentro de você, porque você para de viver na expectativa de ser compreendida por todo mundo e começa a viver na certeza de que você se compreende. Você para de esperar que o outro valide você e começa a se validar. Você para de precisar de argumentos externos e começa a confiar nos seus argumentos internos, nos seus sentimentos, nas suas percepções, nas suas verdades, mesmo que elas não façam sentido para mais ninguém. E isso, minha querida, isso é liberdade, isso é maturidade emocional, isso é empoderamento de verdade. Não aquele empoderamento de fachada que a gente vê por aí, aquele empoderamento de redes sociais, de frases bonitas, de hashtags inspiradoras, mas o empoderamento que vem de dentro, que é silencioso, que é calmo, que é firme, que não precisa gritar, que não precisa se provar, que não precisa se explicar, que simplesmente existe e respeita a própria existência, que ocupa espaço sem pedir desculpas, que diz não sem dar justificativas intermináveis, que estabelece limites sem se sentir culpada, que escolhe a própria vida sem precisar da aprovação de uma plateia imaginária que está sempre julgando, sempre questionando, sempre exigindo explicações. E sabe o que acontece quando você para de se explicar demais? O seu corpo relaxa. Isso não é metáfora, minha querida. Isso é literal, fisiológico, real. Porque o corpo estava em constante estado de alerta, em constante estado de defesa. O sistema nervoso estava sempre ativado, sempre pronto para se defender, tentando antecipar críticas, tentando se proteger de julgamentos, tentando manter você segura através da explicação, através da justificativa, através da prova constante de que você é boa, de que você tem razão, de que você merece existir. Mas a explicação não te mantém segura, minha querida. A explicação te mantém pequena, te mantém em dúvida, te mantém refém, te mantém dependente da aprovação externa, te mantém numa posição infantil de quem precisa se justificar para os adultos da sala. E quando você para de fazer isso, quando você escolhe conscientemente não se justificar, não se defender, não se explicar além do necessário, o corpo entende que você está segura, o corpo entende que você confia em si mesmo, o corpo entende que você não está mais em perigo, e aí ele relaxa, a tensão crônica nos ombros diminui, aquela rigidez que você nem sabia que estava lá começa a se dissolver, a respiração se aprofunda, desce para o ventre, se torna mais plena, mais nutritiva, a ansiedade dá uma trégua, o estômago relaxa, a mandíbula se afrouxa e você percebe o quanto de tensão você estava carregando, tentando se explicar, tentando se justificar, tentando se defender de um ataque que muitas vezes nem estava acontecendo, porque você tinha internalizado tão profundamente a necessidade de se explicar que você nem esperava mais ser questionada, você já se antecipava, já se defendia preventivamente. Já se explicava antes mesmo que alguém perguntasse qualquer coisa. E viver assim é exaustivo. É como estar permanentemente em guerra, em guarda, sempre preparada para se defender, sempre pronta para provar o seu valor. E quando você para de fazer isso, quando você escolhe a paz interior ao invés da aprovação exterior, você simplesmente está sendo... E isso é revolucionário, isso é transformador. Porque a gente passou a vida inteira acreditando que precisávamos nos explicar para sermos amadas, para sermos respeitadas, para sermos aceitas, para sermos dignas de estar nos espaços que ocupamos, nos relacionamentos que temos, na vida que vivemos, e descobrir que não.
Descobrir que o amor verdadeiro, o respeito verdadeiro, a aceitação verdadeira não exigem explicação, não exigem justificativa, não exigem que você prove constantemente o seu valor. Isso muda tudo. Isso muda a forma como você se relaciona com você mesma, isso muda a forma como você se relaciona com os outros, isso muda a qualidade da sua presença no mundo, a forma como você ocupa os espaços, a forma como você fala, a forma como você silencia, porque você para de viver na sua cabeça, naquele loop infinito, tentando elaborar argumentos, tentando antecipar questionamentos, tentando construir defesas para ataques imaginários, e começa a viver no seu corpo, no seu centro, na sua raiz, naquele lugar profundo e silencioso dentro de você, que simplesmente sabe, que simplesmente é, que não precisa de palavras, não precisa de explicações, não precisa de provas. E quando você está no seu centro, quando você está na sua raiz, quando você está ancorada nesse lugar de certeza interna, você não precisa de muitas palavras. Você não precisa convencer ninguém. Você simplesmente está... Sua presença comunica mais do que 1000 argumentos poderiam comunicar. E as pessoas sentem isso. As pessoas sentem quando você está inteira, quando você confia em si mesma, quando você não está pedindo permissão para existir, quando você não está mendigando compreensão, quando você simplesmente é e respeita esse ser. E sabe o que é mais interessante? É que quando você para de se explicar, quando você para de se justificar, as pessoas param de questionar tanto, porque a sua firmeza interna, a sua segurança, a sua paz, comunica muito mais do que qualquer argumento elaborado. Comunica respeito, comunica limites, comunica autoridade, não aquela autoridade externa de quem precisa impor, mas aquela autoridade interna de quem simplesmente sabe quem é e não precisa provar isso para ninguém. E isso não é arrogância, minha querida, pelo contrário, isso é humildade verdadeira. Porque a arrogância precisa provar, precisa se justificar, precisa convencer todo mundo de que ela é especial, de que ela tem razão, de que ela é superior. Mas a humildade verdadeira simplesmente reconhece o próprio valor, sem alarde, sem fanfarra, sem necessidade de validação externa. Ela simplesmente reconhece o próprio valor e descansa nisso. Descansa na certeza de que você é suficiente exatamente como você é. De que a sua palavra tem peso mesmo quando é breve. De que a sua verdade é válida mesmo quando o outro não entende. Mesmo quando o outro discorde. Mesmo quando o outro questione. Mesmo quando o mundo inteiro olhe para você e diga que você está errada. Porque você sabe, lá dentro, que você está alinhada com a sua verdade e isso é inabalável. Isso é sólido, isso é real. E isso não significa que você nunca vai explicar nada para ninguém. Isso não significa que você vai virar uma pessoa fechada, hermética, fria, inacessível. Isso não significa que você vai parar de se comunicar, de compartilhar, de se conectar. Significa que você vai escolher conscientemente quando explicar e quando não explicar. Vai explicar quando a explicação serve à comunicação verdade. Eira, a conexão genuína ao entendimento mútuo, quando a explicação vai construir algo, vai nutrir a relação, vai criar intimidade, mas não vai explicar quando a explicação serve apenas para te defender, para te justificar, para mendigar aprovação, para convencer o outro de que você não é o monstro que você tem medo de ser. E saber a diferença entre essas duas coisas é fundamental, é libertador, é curativo, é transformador. Porque quando você percebe que está prestes a se explicar, você pode pausar, você pode respirar fundo, você pode trazer a consciência para esse momento, você pode sentir o seu corpo, você pode perceber se há tensão, se há medo, se há ansiedade. E você pode perguntar para si mesma com gentileza, com curiosidade, sem julgamento: por que eu estou querendo explicar isso? É porque tenho algo genuíno para compartilhar ou é porque estou com medo de ser julgada? É porque quero me conectar de verdade ou é porque quero me defender de uma crítica real ou imaginária? É porque tenho algo importante para comunicar ou é porque estou tentando convencer o outro de que eu sou boa, de que eu tenho razão, de que eu mereço amor e respeito? E essa pergunta simples
essa pausa simples, essa respiração consciente já muda tudo, porque ela te tira do automático, ela te tira daquele padrão antigo e profundamente enraizado de sempre se justificar, de sempre se defender, de sempre se explicar, e te coloca num lugar de escolha, num lugar de consciência, num lugar de poder. E poder, minha querida, poder verdadeiro não é sobre dominar o outro, não é sobre controlar o outro, não é sobre reimpor a sua vontade sobre o outro, é sobre dominar a si mesma, sobre ter autoridade sobre as suas próprias emoções, sobre as suas próprias reações, sobre as suas próprias escolhas, sobre a forma como você se relaciona com o mundo, sobre a forma como você se relaciona com você mesma. E quando você tem essa autoridade interna, quando você se sustenta por dentro, quando você se ancora na sua própria verdade, você não precisa que o mundo inteiro te entenda, você não precisa que todo mundo concorde com você. Você não precisa convencer cada pessoa que cruza o seu caminho de que você está certa, de que você é boa, de que você merece existir, porque você sabe lá dentro, bem lá no fundo do seu ser, que você está alinhada com a sua verdade, que você está honrando o que você sente, que você está respeitando quem você é, que você está vivendo a sua vida da forma mais íntegra possível, e isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente, isso é tudo o que você precisa. E sabe de onde vem essa necessidade tão forte, tão profunda, tão arraigada de se explicar o tempo todo? Vem de muitos lugares, vem de muitas camadas, vem de uma história longa que começou muito antes de você nascer e que você herdou, internalizou, incorporou. Vem da infância, daqueles primeiros anos tão formativos, quando a gente precisava justificar cada choro, cada birra, cada emoção intensa, para ser acolhida, para ser vista como uma criança boa, como uma menina educada, porque as emoções das meninas sempre foram mais policiadas, mais questionadas, mais exigidas de explicação do que as emoções dos meninos. Chorão P. Or que você está chorando, explica para mim por que você está triste, porque você está com raiva, porque você está assim, como se as emoções precisassem de um motivo racional para existirem, como se sentir não fosse suficiente, como se a emoção por si só não tivesse o direito de estar ali, de ser vivida, de ser expressa. Vem da adolescência, daquela fase tão vulnerável, tão sensível, quando a gente precisava explicar cada escolha, cada amizade, cada decisão, cada roupa que a gente queria usar, cada lugar que a gente queria ir, cada sonho que a gente tinha para ser aprovada, para ser aceita, para não ser vista como rebelde, como difícil, como problemática, vem dos relacionamentos afetivos, daqueles primeiros amores, daquelas primeiras desilusões. Quando a gente aprendeu que para manter o amor, para manter o outro perto, era preciso se explicar, se justificar, se moldar, se adaptar, se tornar compreensível, palatável, fácil, porque amar uma mulher complicada, uma mulher que não se explica, uma mulher que simplesmente parecia ser um fardo grande demais para o outro carregar, vem do trabalho, daqueles ambientes profissionais onde a nossa autoridade era constantemente questionada, onde cada decisão que a gente tomava precisava vir acompanhada de uma justificativa elaborada, de um argumento bem construído, de uma prova de que a gente sabia do que estava falando, enquanto os homens ao nosso redor podiam simplesmente afirmar, simplesmente decidir, simplesmente ser, sem precisar se explicar, vem dos espaços sociais, das festas de família, dos almoços de domingo, onde cada escola, a nossa, que desviava do esperado, do tradicional, do aprovado, precisava vir com uma explicação, com uma justificativa, com um pedido de desculpas quase como se escolher diferente fosse uma ofensa que precisava ser suavizada com palavras, com argumentos, com promessas de que a gente ainda era normal, ainda era boa, ainda merecia pertencer. Vem de todos os lugares onde a gente sentiu, conscientemente ou não, que a nossa palavra não tinha valor por si só, que a gente precisava de argumentos, de provas, de justificativas intermináveis para ser levada a sério, para ser respeitada, para ser digna de amor.
de cuidado, de consideração. E aí a gente internalizou isso de um jeito tão profundo, tão visceral, tão automático, que hoje a gente nem questiona mais, a gente simplesmente faz, a gente se explica automaticamente, compulsivamente, ansiosamente, como se a nossa sobrevivência emocional dependesse disso, como se não se explicar fosse um risco grande demais, uma ameaça à nossa segurança, ao nosso pertencimento, ao nosso valor. Mas não depende, minha querida. A sua sobrevivência emocional não depende disso, não depende de você se explicar para todo mundo, não depende de você ser compreendida por cada pessoa que cruza o seu caminho. A sua sobrevivência emocional, a sua paz interior, a sua integridade, depende justamente do contrário, depende de você confiar em si mesma o suficiente para não precisar se explicar, depende de você se respeitar o suficiente para não mendigar compreensão, depende de você se amar o suficiente para aceitar, com serenidade, com maturidade, com paz, que em todo mundo vai te entender. E tá tudo bem. Tá absolutamente tudo bem não ser compreendida por todo mundo. Tá tudo bem ser mal interpretada às vezes. Tá tudo bem que algumas pessoas, talvez até muitas pessoas, não entendam as suas escolhas, os seus limites, os seus sentimentos, os seus caminhos, as suas verdades, porque você não está aqui para ser compreendida por todo mundo. Você não está aqui para fazer sentido para cada pessoa que te conhece. Você está aqui para se compreender, para fazer sentido para si mesma, para se honrar, para se respeitar, para viver de acordo com a sua verdade. E quando você faz isso, quando você realmente faz isso de coração, com coragem, com compromisso, alguma coisa muda na sua energia, na sua presença, na sua vibração, na forma como você ocupa o espaço, você fica mais inteira, mais presente, mais sólida, mais você. E as pessoas certas, as pessoas que realmente importam, as pessoas que estão alinhadas com você, elas vão te entender mesmo sem explicações intermináveis. Elas vão te respeitar mesmo sem justificativas elaboradas. Elas vão te amar mesmo sem você precisar provar constantemente que é digna desse amor. Porque o amor verdadeiro não exige prova, não exige performance, não exige que você se justifique a cada passo. O respeito verdadeiro não exige que você convença ninguém do seu valor. A conexão verdadeira não exige que você se defenda, não exige que você se explique, não exige que você seja outra pessoa que não você mesma. E quando você encontra isso, quando você encontra pessoas que te veem de verdade, que te respeitam profundamente, que te amam genuinamente, sem que você precise se explicar o tempo todo, sem que você precise se moldar, sem que você precise se traduzir. Você percebe, com uma clareza às vezes dolorosa, o quanto de energia você estava gastando tentando convencer quem nunca ia se convencer, tentando explicar para quem nunca ia entender, tentando se justificar para quem já tinha te julgado antes mesmo de você abrir a boca, para quem já tinha decidido quem você era baseado em preconceitos, em projeções, em expectativas que não tinham nada a ver com você. E isso é dolorido de perceber, é dolorido reconhecer o quanto a gente se desgastou, o quanto a gente se fragmentou, o quanto a gente se perdeu, tentando ser compreendida por quem não estava disponível para nos compreender, por quem não estava interessado em nos conhecer de verdade, por quem só queria que a gente coubesse em caixinhas pré-definidas, em papéis confortáveis, em versões editadas de nós mesmas. Mas é necessário perceber isso, é libertador reconhecer isso. Porque quando você reconhece isso, quando você vê essa dinâmica com clareza, você pode escolher diferente, você pode escolher parar de se explicar para quem não quer entender, você pode escolher guardar sua energia, guardar suas palavras, guardar suas explicações, guardar sua verdade para quem realmente merece, para quem realmente está presente, para quem realmente te vê, te ouve, te respeita. E esse é um ato de amor próprio imenso, profundo, revolucionário. É um ato de respeito próprio que muda tudo. É um ato de maturidade emocional verdadeira que te transforma. E sabe o que mais?
Quando você para de se explicar demais, quando você para de se justificar compulsivamente, você também para de cobrar explicações dos outros, você também para de exigir que os outros se justifiquem para você, porque você entende, com aquela sabedoria que vem da experiência vivida, que cada um tem o direito de ser quem é, de sentir o que sente, de escolher o que escolhe, de viver como vive, sem precisar justificar, sem precisar se defender, sem precisar convencer ninguém, sem precisar pedir aprovação, e isso traz uma leveza incrível para as relações, uma fluidez, uma liberdade, uma respiração, porque você não está mais tentando controlar a narrativa, você não está mais tentando gerenciar percepções, você não está mais tentando fazer com que todo mundo pense bem de você. Você não está mais vivendo na ansiedade constante de ser mal interpretada. Você simplesmente está sendo e deixando o outro ser. E isso é intimidade verdadeira, isso é conexão verdadeira, isso é amor verdadeiro, maduro, saudável, porque você não está amando a versão explicada, justificada, defendida, editada do outro. Você está amando o outro como ele é, na sua essência, na sua verdade, na sua humanidade imperfeita e linda. E você está permitindo, você está se dando a permissão de ser amada como você é, sem máscaras, sem defesas, sem explicações intermináveis, sem ter que se provar o tempo todo, apenas você inteira, verdadeira, presente, vulnerável, mas forte, aberta, mas firme. E isso assusta um pouco no começo, minha querida. Isso assusta porque é tão diferente de tudo que a gente apre, né, Deu? A gente está tão acostumada a se explicar, tão habituada a se justificar, tão condicionada a se defender, que quando a gente para de fazer isso, quando a gente simplesmente existe sem dar satisfação, sem se justificar, sem se explicar, parece que está faltando alguma coisa, parece estranho, parece até errado às vezes. Parece que a gente está sendo rude, ou fria, ou indiferente, ou arrogante. Mas não está, você não está sendo nada disso. Você está apenas sendo você mesma, ocupando seu espaço sem pedir desculpas, honrando a sua verdade sem precisar convencer ninguém dela, respeitando os seus limites, sem sentir culpa por tê-los, vivendo a sua vida sem precisar de aprovação externa. E isso é poderoso, isso é bonito, isso é necessário, isso é urgente, isso é revolucionário. E com o tempo, com a prática diária, com a repetição consciente, com a escolha constante de não se justificar quando não é necessário, isso vai ficando mais natural, mais fácil, mais integrado, mais seu. Você vai incorporando isso no seu jeito de ser, na sua forma de estar no mundo, e você vai percebendo com alegria, com alívio, com gratidão, que as pessoas que realmente importam não só entendem essa sua escolha, como respeitam, como admiram, como se inspiram nessa sua capacidade de existir sem precisar se justificar o tempo todo, nessa sua segurança interna, nessa sua firmeza tranquila, nessa sua paz que não precisa de argumentos, nessa sua presença que comunica mais do que 1000 palavras poderiam comunicar. Porque paz, minha querida, paz verdadeira, paz profunda, paz duradoura, não vem de ser compreendida por todo mundo, não vem de ter todo mundo concordando com você, não vem de convencer cada pessoa de que você é boa. Paz verdadeira vem de se compreender, de se aceitar profundamente, de se respeitar incondicionalmente, independentemente do que os outros pensam, do que os outros dizem, do que os outros esperam, do que os outros julgam. E quando você encontra essa paz dentro de você, quando você descansa nessa certeza profunda e inabalável de que você é suficiente, de que a sua palavra tem valor, de que você não precisa provar nada para ninguém, de que você merece amor e respeito simplesmente por existir. Alguma coisa se cura dentro de você, alguma coisa antiga e ferida se acomoda, se acalma, se pacifica, alguma coisa nova e bonita floresce, se abre, se expande. Porque você para de viver em guerra com você mesma, você para de se cobrar tanto, você para de se julgar tanto, você para de se criticar tanto, você para de ter aquela voz interna implacável que está sempre te dizendo que você precisa fazer mais, ser mais, explicar mais, provar mais. Você simplesmente se permite ser. E ser, minha querida, simplesmente ser, sem explicações, sem justificativas, sem defesas,
sem máscaras, sem performances. É um dos atos mais corajosos, mais revolucionários, mais amorosos, mais transformadores que você pode fazer por você mesma, porque é nesse ser simples, nesse existir tranquilo, nesse habitar o próprio corpo sem tensão, sem guerra, sem rejeição, que você encontra a sua força verdadeira, a sua luz verdadeira, a sua essência verdadeira, aquela parte de você que sempre esteve lá e esperando ser reconhecida, esperando ser honrada, esperando ser vivida. E essa essência não precisa de palavras para ser vista, não precisa de argumentos para ser sentida, não precisa de explicações para ser compreendida. Ela simplesmente é, ela simplesmente existe, ela simplesmente brilha. E quando você se permite ser assim, quando você se permite existir assim, quando você se permite brilhar assim, sem pedir permissão, sem se explicar, sem se justificar, você se torna uma força da natureza, você se torna inteira, você se torna livre, você se torna você profundamente, completamente. E essa liberdade, minha querida, essa liberdade preciosa e sagrada, não tem preço, não pode ser comprada, não pode ser negociada, porque é a liberdade de ser você mesma, profundamente, completamente, sem medo, sem vergonha, sem culpa, sem precisar pedir permissão a cada passo, sem precisar dar satisfação a cada escolha, sem precisar se explicar a cada decisão. Você simplesmente é, você simplesmente existe, você simplesmente vive. E isso é suficiente. Você é suficiente, sempre foi, sempre será, sempre foi suficiente. Mesmo quando te fizeram acreditar que não, mesmo quando te disseram que você precisava ser mais, fazer mais, explicar mais, você sempre foi suficiente. E quanto mais você entende isso, quanto mais você incorpora isso, quanto mais você vive isso, mais você se transforma, mais você se empodera de verdade, mais você se pacifica, mais você se liberta, porque você para de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro, você para de mendigar compreensão e passa a se dar compreensão, você para de esperar a validação e passa a se validar, você para de precisar de aprovação e passa a se aprovar, você para de buscar amor fora e começa a cultivar amor próprio, você para de pedir respeito e começa a se respeitar, você para de querer pertencer e começa a pertencer a si mesma. Isso muda tudo, isso transforma tudo, isso revoluciona tudo. Muda a forma como você acorda de manhã, muda a energia com que você começa o dia, muda a forma como você fala, o tom que você usa, as palavras que você escolhe, muda a forma como você olha para o espelho, o que você vê refletido ali. Muda a forma como você se relaciona, a profundidade que você consegue alcançar, a autenticidade que você consegue viver. Muda a forma como você trabalha, o compromisso que você tem com a sua verdade. Muda a forma como você ama, a liberdade que você permite a si mesmo e ao outro, porque quando você não precisa mais se explicar, quando você não precisa mais se defender, quando você não precisa mais se justificar a cada passo que dá, você tem mais energia para viver, para criar, para sonhar, para construir, para amar de verdade, para se conectar profundamente, para estar presente, e a vida fica mais leve, mais fluida, mais respirável, mais sua, autenticamente sua, porque você não está mais vivendo para os outros, você não está mais tentando corresponder às expectativas dos outros, você não está mais tentando se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você. Você está vivendo para você, a partir de você, honrando você, respeitando você, amando você. E isso é tão bonito, minha querida, isso é tão poderoso, isso é tão necessário, isso é tão urgente, isso é tão revolucionário, porque você merece viver assim, você merece existir assim, livre, inteira, verdadeira, sem precisar se explicar para ninguém, sem precisar convencer ninguém de nada, sem precisar provar o seu valor a cada instante, apenas sendo quem você é, profundamente, completamente.
vulnerável e forte ao mesmo tempo, sensível e firme ao mesmo tempo, suave e poderosa ao mesmo tempo, e isso é mais do que suficiente, isso é perfeito, você é perfeita assim, na sua humanidade imperfeita, na sua verdade crua e linda, na sua essência única e insubstituível. E quanto mais você se permite habitar isso, quanto mais você se permite viver isso, quanto mais você se permite ser isso, mais você se reconecta com a sua força ancestral, com a sua sabedoria inata, com a sua paz interior profunda. E essa paz, minha querida, essa paz que nasce de dentro, que se ancora no centro, que se enraiza, na verdade, é a coisa mais preciosa que existe, porque é uma paz que ninguém pode tirar de você. É uma paz que não depende de circunstâncias externas. É uma paz que não depende da aprovação alheia. É uma paz que não depende de ser compreendida. É uma paz que vem de dentro, do seu centro inabalável, da sua raiz profunda, da sua essência eterna. E quando você está ancorada nessa paz, quando você está firme nesse centro, quando você está enraizada nessa verdade, nada te abala verdadeiramente, ninguém te desestabiliza completamente, porque você sabe quem você é, você confia em si mesma, você respeita a sua própria verdade, você honra o seu próprio caminho, e isso é inabalável. Isso é sólido como rocha, isso é real como a respiração. E você merece isso, você merece se sentir assim, segura, firme, ancorada, em paz, sem precisar se explicar, sem precisar se justificar, sem precisar provar nada a ninguém, sem precisar convencer o mundo do seu valor, apenas sendo, apenas existindo, apenas vivendo a sua vida do jeito que faz sentido para você, do jeito que ressoa com a sua alma, do jeito que honra a sua verdade. E se isso te ressoa, se isso toca o seu coração de alguma forma, se isso faz sentido para a mulher que você é hoje, para a mulher que você está se tornando, para a mulher que você sempre foi, mas talvez tenha esquecido por um tempo, eu te convido a se inscrever neste canal, porque aqui a gente fala dessas coisas profundas. Aqui a gente mergulha nesses temas que tocam a alma. Aqui a gente se aprofunda nesses processos de cura verdadeira, de autoconhecimento genuíno, de fortalecimento interior real. E você não está sozinha nessa jornada, minha querida. Você não está sozinha nesse caminho de volta para si mesma. Existem muitas mulheres como você, mulheres corajosas e sensíveis, mulheres que estão se redescobrindo, que estão se reconectando consigo mesmas, que estão se permitindo ser quem realmente são, que estão aprendendo a existir sem se explicar, a amar sem se justificar, a viver sem pedir permissão. E juntas a gente vai construindo uma nova forma de ser mulher, uma forma mais inteira, mais livre, mais verdadeira, mais humana, uma forma que honra tanto a nossa força quanto a nossa sensibilidade, tanto a nossa firmeza, quanto a nossa suavidade, tanto o nosso poder quanto a nossa vulnerabilidade. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e vem fazer parte dessa comunidade linda de mulheres que estão se empoderando de verdade, a partir de dentro, com profundidade, com autenticidade, com amor. E lembra sempre, guarda isso no seu coração como uma verdade sagrada. Você não precisa de explicações para ser digna de amor. Você não precisa de justificativas para ser digna de respeito. Você não precisa de argumentos elaborados para ser digna de existir, de ocupar espaço, de ter voz, de fazer escolhas, de viver a sua vida. Você simplesmente é digna por existir, por ser quem você é, por respirar, por estar aqui, por ser essa mulher única e maravilhosa que você é. E quando você entende isso de verdade, quando você incorpora isso no seu corpo, quando você vive isso na sua alma, você se torna imparável, você se torna luminosa, você se torna inteira, você se torna essa força tranquila que transforma tudo ao seu redor apenas pela qualidade da sua presença. E o mundo precisa de mulheres inteiras. O mundo precisa de mulheres que confiam em si mesmas. O mundo precisa de mulheres que não se explicam mais do que o necessário. O mundo precisa de você exatamente como você é.
sem explicações, sem justificativas, sem máscaras, sem performances, apenas você, verdadeira, presente, viva, inteira. E quando você se permite ser assim, você não só transforma a sua própria vida, você transforma a vida das pessoas ao seu redor. Você se torna um farol de possibilidade, um exemplo vivo de que é possível existir sem se justificar o tempo todo, de que é possível ser amada sendo quem você é, de que é possível ocupar espaço sem pedir desculpas. E essa é a revolução mais profunda que existe. A revolução silenciosa de uma mulher que decide confiar em si mesma, respeitar a própria verdade e viver a própria vida, sem precisar da aprovação de ninguém.